Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de descolonização na África. E para entender o processo de descolonização, a gente tem que voltar um pouquinho na nossa última aula, no nosso último assunto, aliás, onde falamos sobre a partilha da África a partir da década de 1880, ou seja, é, os europeus, após o fim da colonização nas Américas, eles se voltaram para a colonização do continente africano. E no ano de 1880, na década de 1880, houve uma conferência na cidade de Berlim, né, onde os líderes das principais nações europeias eles se reuniram e dividiram a África entre eles, a região onde cada um é, iria atuar no processo de colonização. E aí, logo após o início desse processo de colonização, iniciou-se os movimentos, né, de busca de identidade africana, os movimentos que buscavam o fim desse processo de colonização, movimentos de resistência ao processo de colonização na África. Em 1897, já foi criada uma associação africana que era responsável por organizar, que ela foi responsável por organizar em Londres a primeira conferência pan-africana, ou seja, uma reunião de pessoas que debatiam a situação dos povos africanos, né, que debatiam políticas em prol das comunidades africanas que estavam sendo colonizadas pelos europeus. Os participantes desses encontros, eles produziram um documento que é conhecido como Comunicado às Nações do Mundo. Nesse documento, eles chamavam os líderes europeus à luta contra o racismo e também para que garantisse a soberania das colônias na África. Ao longo das primeiras décadas do século XX, né, esse movimento ele vai se fortalecendo. É bom lembrar que entre 1914 e 1918 houve a Primeira Guerra Mundial. Essas colônias tiveram que fornecer soldados para os combates, né? Terminada a Primeira Guerra Mundial, já no ano de 1919 houve o primeiro Congresso Pan-Africano, né? Onde nesse congresso houve a defesa da emancipação gradual das colônias, ou seja, que essas colônias fossem gradualmente, aos poucos, se tornando independentes, e buscavam também a ampliação dos direitos civis, né, dos negros americanos, dos negros estadunidenses, né, que viviam ali um processo de grande racismo nos Estados Unidos, e também conclamou, né, os descendentes de africanos a retornarem para a África, né? Aqueles descendentes de africanos que foram levados para outros países no processo de escravização dos africanos, que esses povos retornassem para a África. Foi o que foram as defesas feitas nesse primeiro congresso pan-africano. No ano de 1934, também iniciou ali em Paris, na Europa, um movimento literário e político que buscava resgatar e revalorizar as raízes africanas, né? Porque esses povos africanos eles tinham sido dispersados pelo mundo, né, durante vários séculos de escravidão e que ali de imposição sobre essas pessoas dos valores e cultura ocidental. Então o movimento, né, que recebeu o nome de negritude, ele buscava despertar nas pessoas negras a consciência de uma identidade comum e assim construir neles, reconstruir o orgulho de ser africano, né, por meio de movimentos como a negritude, de outros ideais, né, de união dos povos africanos. O sistema colonial na África ele passou cada vez mais a ser contestado. E também na década de 1930 foi marcada por o surgimento de uma elite africana que tinha saído da África para estudar, né, tanto nas escolas europeias quanto americanas, e que tiveram
a sua formação com base nos currículos e padrões ocidentais, né, europeus. E aí, entre esses grupos, entre essa elite, podemos dividi-la basicamente em dois grupos. Aqueles que realmente assimilaram toda a cultura ocidental, né, os padrões europeus, né, que acabaram se afastando das tradições e organizações políticas tradicionais africanas, né, dos seus antepassados, e que tinham aliado completamente aos interesses da metrópole. E por outro lado, tinha setores dessa mesma elite que passaram a denunciar, né, a violência da colonização e a exigir a imediata e completa independência das colônias africanas. Também, ali já no final da Segunda Guerra Mundial, no final da década de 30, houve a Segunda Guerra Mundial, né, que iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, que acabou por abalar seriamente essa estrutura do sistema colonial europeu sobre a África. Os povos colonizados, né, os africanos, eles muitas das vezes eles tinham que lutar ao lado dos europeus e eles passaram a manifestar o desejo de desfazer os laços que uniam eles à Europa, que agora estava arruinada pela Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Segunda Guerra, inicia o processo que ficou conhecido como Guerra Fria, que nós vamos estudar ainda na história, né, porque terminada a Segunda Guerra Mundial, estavam, para vencer o nazismo, aliou-se tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. E eram dois países, duas grandes potências, rivais, inimigas, mas que para combater um mal maior, que era o nazismo, se aliaram por um tempo. Mas terminada a guerra e terminada aquele adversário em comum que eles tinham, um inimigo em comum, que era os nazistas, então eles começaram um processo que ficou conhecido, né, um processo de rivalização entre esses dois mundos, que ficou conhecido como Guerra Fria. Nós vamos estudar isso ainda detalhadamente em história. E nesse processo da Guerra Fria, havia ali a busca, né, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, de uma oportunidade para conquistar áreas de influência dentro do continente africano. E por isso esses países passaram a apoiar as lutas anticoloniais, né, as lutas africanas contra o domínio europeu. Esses fatores, né, da Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, influência americana e soviética, somados, né, ao crescimento dos movimentos nacionalistas, culminaram na luta, né, pela independência de vários dos países africanos. O ano de 1960 ele ficou conhecido como o ano da África, e nós vamos ver por quê. A conquista da independência de Gana, né, um país africano, o primeiro país a se tornar independente nesse processo, ela se deu em 1957 e ela vai representar um marco muito importante na emancipação das colônias africanas. Sob a liderança de Kwame, um dos principais representantes do movimento pan-africano, né, que liderou esse processo de independência de Gana, ele era um grande defensor da unidade política territorial africana após os processos de independência, ou seja, ele queria ver a África independente, mas queria que ela ficasse unida, né, houvesse ali uma união territorial. Eles ignoraram, por exemplo, que a África, os africanos, eles são diferentes, são povos de muitas etnias, de costumes e culturas, religiões, e que eles não têm costumes e tradições que não querem se conviver juntos, né? E esse talvez tenha sido um dos principais erros do movimento pan-africano. Então, nos anos seguintes, esse líder que tinha conseguido a independência de Gana, ele vai dedicar-se a organizar encontros dos novos países independentes na África. Já no ano de 1958, ele organizou a primeira conferência dos Estados Africanos Independentes na cidade de Gana. Nessa primeira conferência, ele vai declarar que ele achava o seguinte, que a independência de Gana ela só teria sentido se houvesse também a independência completa de todos os povos africanos. Não faria sentido a independência de um único país em um continente todo ainda
sendo colonizada. Nessa conferência foi aprovada um conjunto de resoluções que tinha como centro o apoio aos movimentos de libertação em toda a África. Em todos os cantos da África, em todas as colônias, havia ali movimentos, né, guerrilhas, que buscavam se separar das metrópoles e nessa conferência foi aprovada resoluções que buscavam apoiar esses movimentos. E também buscava criar estratégias para garantir que o não alinhamento dos novos estados às potências rivais na Guerra Fria. Ou seja, que esses países buscassem uma neutralidade em relação aos Estados Unidos e à União Soviética, que não houvesse ali um alinhamento direto, ou seja, já se tornasse um aliado de primeira hora ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E também ficou ali resolvida, né, a formação de uma frente para garantir uma intervenção unificada na ONU. Então, a Conferência dos Estados Africanos Independentes. As ações políticas dos povos africanos, elas foram conduzidas pelas elites nativas, né? Elas foram essenciais para uma série de proclamação de independências ali no ano de 1960, e por isso essa data ficou conhecida como o Ano da África. Depois, outras conferências continuaram sendo realizadas, como uma que aconteceu no ano de 1963 na cidade de Etiópia, e ali os delegados que estavam reunidos, entre outras deliberações, entre outras resoluções, eles votaram a ruptura das relações com a África do Sul, que naquele momento vivia o regime racista do apartheid. Também eles votaram resoluções pela adoção de sanções, né, econômicas internacionais contra a África do Sul também. E votaram ali também a criação de uma organização da Unidade Africana, que é conhecido como AUA, Organização da Unidade Africana. Aí depois desses movimentos, da década de 60, ali no ano de 1960, cerca de 17 países se tornaram independentes. Logo após, outro grupo, né, impulsionado por esses movimentos de independência, também conquistaram sua autonomia, ou seja, sua independência. E quando passou essa onda emancipacionista que varreu a África entre 1960 e 1964, haviam menos de 10 colônias europeias no continente africano, terminada ali em 1964. Né, e grande parte dessas colônias eram portuguesas. Então, responda a atividade que está abaixo do vídeo e nos vemos na próxima aula.